Boa noite, irmãos. Que privilégio estar aqui com vocês. Vocês não fazem ideia. Vocês são muito privilegiados também pelo pastor Vitor e sua família, o pastor Rodrigo. Eu me lembro, ó, o Kennedy, tudo bom? Juninho, Gabi, os meninos, obrigado por terem vindo. Eu me lembro a minha primeira semana em São Carlos, houve uma vigília, e aí nessa vigília, quem que chega? O pastor Rodrigo, não era pastor ainda. Eu sou filho de pastor, e eu posso dizer um pouco com propriedade que pastor não se torna, ele sempre foi. Ele já chegou, já foi pegando o meu contato, de onde você vem, foi fazendo ali uma parte de consolidação. Aquilo me marcou profundamente e me fez ali olhar de uma forma com mais atenção o quanto nós estamos olhando para os visitantes, para as pessoas que estão chegando. Eu estava tão sozinho naquela época. Eu vou apresentar a minha esposa. Chegamos em 2012 em São Carlos para passar um ano só. E a gente acabou ficando quase 9 anos, algo assim. E foi tão bacana como a gente foi acolhido. Me lembro do Juninho, quando eu cheguei em São Carlos, um amigo meu de infância, o Juninho está ali com a Gabi, ele disse, vou te mostrar uma igreja que você vai ficar impressionado. E eu conheci ali a igreja do Nazareno, o pastor Nivaldo, muitos que eu estou vendo aqui, o coração chega até a acelerar. Se for verdade aquele ditado que nós não podemos voltar onde a gente foi feliz, eu não posso voltar para São Carlos, porque eu fui muito feliz aqui. São memórias muito boas, um joelho a menos, né, pastor Vitor, mas foi muito bacana. Queridos, o Senhor tem colocado no meu coração um tema que é não desista no meio da tempestade. Eu estou com a minha esposa aqui, a Fran, dá um sinal, a mulher mais linda que existe. A Lala deve estar na escolinha, veio aqui também com a gente. Trago um abraço dos meus pais de Ribeirão, da Igreja Céus. E o Senhor nos forjou e tem nos forjado a entender de fato o nosso propósito. Eu fui criado em um lar cristão, queridos, mas nos últimos anos tem sido um desafio, um aprendizado novo. Pela misericórdia do Senhor, eu queria ser boca de Deus para vocês, não queria dizer nada de mim, mas que o Espírito Santo possa ministrar em cada coração aqui presente. O texto-chave está lá em João, capítulo 5. Eu vou dar um tempinho para vocês acharem, para os meninos projetarem também. João, capítulo 5, a partir do verso 2. João, capítulo 5. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas. Diga comigo, porta das ovelhas. Até aí. Um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, diga comigo, um homem, que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Deus, da mesma forma que o Senhor tem falado ao meu coração, que possa esta palavra encontrar terra boa neste local, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração aqui presente. Sei que o Senhor já está fazendo isso. Mas, Deus, eu peço a tua misericórdia, Senhor, para que não seja nada de mim, Deus, mas que eu possa, Deus, como um servo teu, proferir aquilo que o Senhor quer, Senhor. Que eu possa ser a tua boca nesta noite aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele me chama muita atenção. Nós estamos falando de um local muito grande,
vários alpendres, e que ali havia uma multidão. E eu queria levar você a olhar pelo prisma, não de quem foi curado, mas de quem estava naquela multidão. Eu queria que você imaginasse e começasse a mentalizar aquela situação onde Jesus, ele já tinha feito um milagre, a fama dele começava a acontecer, e ele passa por todos e encontra uma pessoa, e ele cura aquela pessoa. Muitas vezes, eu tenho um pouco de propriedade em dizer, nós estamos naquela multidão. Nós estamos procurando os nossos tanques de Betesda, procurando o nosso milagre, está tudo certo. Mas o Espírito Santo tem tocado no meu coração que Jesus quer se revelar nesses últimos dias como o Salvador, como o resgatador, como o Filho de Deus. Ele não se revelou somente como alguém que cura. Ele pode curar. Mas esta noite, o Espírito Santo quer colocar em nosso coração algo que muitas vezes estamos nos esquecendo, que Jesus, o Filho de Deus, é o nosso Salvador. Um milagre, ele pode acontecer, ele é muito bom, temos que buscá-lo, mas eu tenho aprendido nesses últimos anos que até o milagre ele pode passar, mas a vida eterna com Jesus é isso que o nosso adversário quer que nós nos esqueçamos nesses dias. O mais curioso é que o tanque de Betesda ele ficava em frente à porta das ovelhas, como a gente leu. E Jesus, em João 10, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Esse primeiro tópico eu chamo de propósito. Qual tem sido o nosso propósito de fé? Sem a visão espiritual, nós não vamos entender o que o Senhor quer ministrar nessa noite. Sem a visão espiritual, sem o nosso espírito estar alimentado, não conseguiremos ver a plenitude do que o Senhor tem. Um próximo ponto é a vigilância para manter a fé. Como manter a fé em meio ao caos? Como a gente acabou de cantar. Uma das coisas que as pessoas mais diziam no momento mais difícil de nossas vidas: como você consegue e sua esposa estarem de pé? Eu não sei a tempestade que você está passando, mas nesta noite o propósito que Deus colocou no meu coração é compartilhar com você, com cada um de vocês, o que nos mantinha de pé e o que nos mantém de pé. Algo curioso sobre esse ponto é que ele não está relacionado somente à vivência, a quanto tempo nós temos de igreja e de fé. Um grande exemplo disso, que todos nós sabemos, é Pedro. Pedro andava com o Senhor, lado a lado. Ele chegou a andar sobre as águas, ele acreditou. E mesmo assim a palavra diz que ele duvidou. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Nós temos percebido os sinais do fim. Jesus já está à porta. E uma das coisas que nós temos mais percebido é que nunca houve tanta distração para nos tirar do real propósito. Eu tenho percebido pessoas que estão vivendo sua vida inteira dentro de uma igreja, mas talvez corre o risco de chegar naquele grande dia, como eu já disse, e ouvir: ei, não te conheço, sua voz é estranha para mim, não me lembro de ter intimidade contigo, e eu sou estranho para você. Queridos, pode parecer pesado o que eu estou querendo dizer aqui, mas não basta apenas ter começado bem. O importante na vida do cristão é como ele vai terminar a jornada. Um próximo tópico diz: tudo se inicia em uma decisão. Eu sei que muitas vezes nós estamos tão cansados, sobrecarregados, mas nós não podemos nos esquecer que Jesus disse: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados.
Nós vivemos em uma geração, um momento atual, queridos, onde nunca se teve tanta ferramenta para entorpecer a nossa mente, como nós temos nos dias de hoje. Não é em vão. Jesus está à porta. Diga comigo, Jesus está à porta. Em Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mas como alimentar o Espírito? Em Judas 20, nós temos a resposta. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Queridos, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas no dia 27 de outubro, em um dia que foi o do diagnóstico da Lisa, em uma corrida desesperada, eu encontrei um evangelista no mesmo dia que estava em São Paulo, alguém que visitava nações orando, a relatos que pessoas sem o olho brotava. E eu comecei a procurar o meu tanque de Bethesda a qualquer custo. Faria tudo de novo como pai, mas a todo custo eu queria encontrar o meu tanque. O anjo estava mexendo a água lá em São Paulo, eu vou encontrar. São 40 dias de jejum e oração, eu vou fazer. E não que isso seja ruim, queridos, mas Jesus tinha algo diferente a me ensinar e te ensinar nessa noite. Quando eu cheguei naquele local, através de um amigo, era um local muito grande, um amigo muito importante que tinha já certa intimidade, conseguiu com que esse pastor orasse individualmente pela Lisa, profetizasse cura para ela, e a minha cura material neste plano carnal não chegou. Mas ali ele trouxe uma pregação que eu nunca mais esqueci, que é a corrida de oração pelo tabernáculo, algo que eu tenho tentado fazer, queridos, todos os dias da minha vida, e eu tenho aprendido muito com o Senhor. Antes de eu continuar, eu queria mostrar para vocês, no final eu vou apresentar, pedir para a Fran trazer aqui para mim os 2 livros, que eu vou presentear aqui, o pastor Vitor e a Lê. Eu já fiz a dedicatória, pastor. E o pastor Rodrigo, para você, Vitão. Deus abençoe. Vou entregar para o pastor Rodrigo também, por favor. Olha, ele está aqui, achei que ele estava lá atrás, cara. Deus abençoe. Queridos, no dia 27 de outubro, eu estou compartilhando um pouco para vocês terem um contexto. Esse pastor, ele ministrou a corrida de oração pelo tabernáculo. Eu achava que eu orava, eu achava que eu adorava. A minha limitação do meu tempo com o Senhor, para mim, estava ok. Eu fazia os meus jejuns esporádicos, mas ele disse algo interessante. Acredito que alguns de vocês já conhecem, mas ele ilustra esse pastor. Eu relato um pouco no livro sobre isso. E foi praticamente um dos pilares que pôde nos deixar de pé, queridos. Foi o nosso momento de oração. 1 hora de oração, passando pelos altares do Senhor. Os 5 a 10 minutos, fazendo a oração de confissão. 10 minutos, dizendo ao Senhor as dores, se derramando ali no Senhor. 5 minutos, podendo adorar ali ao Senhor. Os 5 minutos, podendo meditar na palavra do Senhor, os 15 minutos de oração em línguas, simbolizando ali o candelabro, e os 15 minutos finais, queridos, de silêncio, para ouvir a voz do Senhor. Aquilo foi um fator, uma chave decisiva, onde era o combustível para que nós mantivéssemos a fé, mesmo no dia do caos. Eu aprendi que a luta, ela pode vir sem pedir licença, mas a resposta a essa luta é uma decisão. Você não tem como impedir a adversidade. Eu não sei o que você tem passado, que tira às vezes o seu sono, o que pode estar tirando a tua paz, ou talvez você tenha vivenciado os melhores anos da sua vida. Eu sinto em te informar, mas nesse mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Há algo que o Senhor quer nos ensinar esta noite. Se o dia mau chegar, cabe a você e a mim tomarmos uma decisão. Queridos, mesmo que eu tenha passado tudo o que eu passei, essa palavra ainda é para mim. É uma decisão. O dia do caos, a sua decisão pode impactar todos os outros anos que virão, que teremos nessa terra.
é a sua decisão. Nós não podemos impedir a adversidade de chegar, mas como vamos nos portar no dia mau, a decisão é minha e é tua. Eu comecei a desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor diferente. Eu comecei a lembrar de situações quando os meus pais se converteram, eu tinha por volta de 2 anos de idade. E eu me lembro que desde criança o meu pai deixava uma cadeira na sala. E era curioso que ele falava, acredito que alguns pais devem ter feito isso, talvez até o pai do Juninho, a cadeira do anjo. Então, a gente chegava ali na sala, o meu pai dizia que o anjo iria chegar à noite para falar com ele. E quantas noites eu acordava com o meu pai orando na sala, ele dando as boas-vindas para o anjo que estava ali. Hoje, talvez, se a gente estiver tão atolado num dia a dia, quando a gente ouve algo assim, é loucura e não deixa de ser loucura também. Mas, queridos, são resquícios de quem está vivendo o espiritual. Quais têm sido as suas loucuras no mundo espiritual? Qual têm sido as minhas loucuras no mundo espiritual? Certa vez, no ano de 2008, eu tive a oportunidade de visitar a casa de uma pessoa que estava estourada no Brasil com um álbum, ainda numa época bem início de internet, então ali ou era muito bom o trabalho musical da pessoa, ou ela tinha muito dinheiro, ou Deus estava querendo fazer algo. E era estranho, porque ali eu sabia que era Deus querendo fazer algo. E em 2008, no sul do país, eu tive a oportunidade de estar na casa dessa pessoa, e ali, eu passando por um dos cômodos, um som meio diferente, ele disse assim para mim, cara, esse é o quarto de oração, quer conhecer? Eu falei, como assim? Um quarto de oração? Eu me lembro quando eu entrei, queridos, um ambiente pequeno, mas com cortinas, meia luz, um som constante de adoração, um cheiro agradável, um carpete gostoso, felpudo, que ele disse, mas tem que tirar o sapato aí, não tem como entrar calçado aí não. Eu achei aquilo incrível, eu comecei a entender, o Espírito Santo revelar no meu coração essas experiências antigas de pessoas que viviam o sobrenatural. Talvez você não tenha a oportunidade de ter um cômodo só para isso, mas onde tem sido o seu local de secreto no Senhor? Aonde você tem abastecido o seu tanque espiritual? Qual é a rotina diária? Quantas horas? Muitas vezes nós estamos tão indiferentes às situações que têm chego em nossas vidas, mas como está o nosso tanque espiritual? Nós só vamos entender o que o Senhor quer fazer se nós olharmos pelos olhos espirituais. Não tem como misturar. É água e óleo. Se queremos entender o que o Senhor quer fazer em nossas vidas, precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Onde está a sua cadeira de oração, o seu quarto de oração? Quando a última trombeta soar, como vamos nos apresentar aprovados perante o Senhor? Não é o fazer, querido. O segredo está na intimidade. Não é o muito fazer. Cantamos a canção, boa parte, como Maria. Queremos estar aos pés do Senhor. Amém? Não podemos querer autoridade espiritual sem preparo, nem frutos públicos sem vida secreta com Deus. Talvez pelo tanto de tempo que temos, já sabemos os atalhos, as canções, o que emociona, qual o tipo de palavra. Eu me lembro que um pastor uma vez comentou comigo e disse, olha, quando um pregador vem, o Vitão conhece também, quando um pregador vem, e dependendo do texto que ele começa, eu já sei o nível de intimidade que ele tem com Deus. Lembra, Vitão? Qual o seu nível? Qual o nível de profundidade? Como iremos nos portar quando o Senhor nos chamar? Um próximo tópico diz visão através da conexão. Quem está conectado enxerga o que os outros não veem. Vou repetir. Quem está conectado enxerga o que os outros não veem. Um texto muito conhecido, 2 Reis 6,17, diz: E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quer um outro exemplo? O exemplo de Estevão, que está
em Atos 7, onde enquanto era apedrejado, os olhos espirituais de Estevão não estavam mais nesse plano. Os olhos espirituais estavam vendo quem está sentado à destra do Senhor. Olha o nível de intimidade, de profundidade. Vocês conheceram o James, o missionário sul-africano. Queridos, ele é um caso a ser explicado. Um missionário que conhecemos, ele é sul-africano, veio há muitos anos no Brasil para poder ser missionário, ainda é. Até um parênteses, eu fico às vezes me perguntando, aonde estão os missionários? Na nossa época, né, Juninho, a gente sempre via, o que você vai ser? Eu sou missionário, pessoas se preparando, indo para o campo, pessoas querendo gastar os seus dias na presença do Senhor. Hoje está em extinção pelo o início que estávamos falando. Esse James, como eu estava dizendo, ele é um exemplo que eu gosto de citar, que é uma pessoa que ele abriu mão da pátria, ele não é mais sul-africano, ele nem tem mais o passaporte, ele estava me contando recentemente, ele não é brasileiro, porque ele não tem a documentação, ele não tem muitos dos benefícios como um brasileiro poderia ter com uma idade já avançada, o idioma nativo dele, tribal, ele já não lembra mais, o inglês ele fala mal ou menos, lembra, né, Vitor? O português também não, um homem totalmente sem pátria, um homem que decidiu, não estou dizendo para sermos talvez esse extremo, se Deus não falar contigo, mas o que eu quero trazer esse extremo para que possamos somente ter um resquício do que é viver o espiritual. Como alguém está sendo apedrejado, e ali não está tendo a dor, mas está em regozijo por enxergar Jesus sentado à destra do Senhor. Só quem está conectado tem sensibilidade para entender e ouvir o que Deus tem. Sem visão espiritual, nós temos só a dor, mas com a visão espiritual, nós enxergamos a plenitude de Deus. É somente com a visão espiritual. Imagina se Estevão, ele estivesse na carne, e ali um profeta dissesse para ele, teremos que você ser apedrejado agora. Queridos, não tem explicação. Se nós queremos entender o propósito de Deus, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, muitas vezes nós não vamos entender com a mente que temos, mas é pela obediência que atingimos esse meio espiritual e começamos a compreender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Como permanecer amando o Senhor, mesmo quando Ele permite que sejamos feridos na dor mais intensa possível? Eu queria contar para vocês um pouco do testemunho que a maioria de vocês já conhece. Como permanecer amando ao Senhor, mesmo quando Ele permite que sejamos feridos na dor mais intensa possível. Eu me lembro que um amigo disse para mim, Glad, este é o limite da aprovação. Este é o limite da obediência. A Lisa nasceu, a minha filhinha, em 22 de março de 2022, uma data linda, né? 22/3/22, em Ribeirão Preto. E por volta do 3º mês, nós percebemos que ela tinha uma hipotonia muscular. Ela não conseguia mais erguer da cama, ela tinha uma fragilidade no pescoço, não conseguia mais firmar. E ali, a partir desse 3º mês de vida da Lisa, a Fran e eu, alguns de vocês puderam presenciar um pouco disso com a gente, o que a gente pôde compartilhar. Mas a partir daquele 3º mês, queridos, a Fran e eu entrávamos em um total desespero por um diagnóstico. Eu saí procurando o meu tanque de Bethesda onde você imaginar. Eu fiz tudo o que fui ensinado. Todas as receitas de bolo de um manual de um bom cristão, nascido e criado em um lar cristão, eu pude fazer. Desde os meus 2 anos, frequentando uma igreja, vigílias, toda aquela cartilha. E ali eu comecei a entender que Deus não trabalha assim. Com o Senhor não há uma cartilha. Nós acabamos gastando as nossas economias e não chegávamos em um diagnóstico. Quando, assim como eu falei, no dia 27 de outubro, saiu o exame da Lisa através de um exoma, um exame muito caro, ainda é, e o diagnóstico foi gangliosidose GM1 tipo 1. Ela é tão rara que atinge uma criança a cada 200 mil. É como se
tivesse que nascer quase uma São Carlos para um indivíduo nascer com essa síndrome. Eu me lembro quando o médico trouxe para a gente ali, lendo aquele laudo, a expectativa da Lisa era de 3 anos de idade. Eu me lembro de chegar com a Fran, chegar com os meus pais, e a gente ali traçar um roteiro para como iríamos enfrentar essa tempestade. Eu já tinha, como eu disse, ido até aquele local, tinha sido ministrado pela corrida de oração pelo tabernáculo, e ali eu começo a fazer tudo o que um pai poderia fazer por um filho ou uma filha. Os tipos de jejuns que você imaginar, 40 dias, 7 dias, tira isso, põe aquilo, tudo. E a Lisa iria piorando. A Lisa não só partiu, queridos, eu estou querendo só ilustrar para vocês terem uma base do que nós precisamos estar cientes do nossa escolha de viver o espiritual. Não é para emocionar vocês, mas para trazer profundidade ao que o Senhor quer trazer nesta noite. A Lisa simplesmente não só partiu, nós assistimos a Lisa partindo, ela definhando através de uma doença muito triste, onde atua na parte cerebral, na visão, nos pulmões, no coração, tudo onde há atividade mais intensa celular. Eu me lembro, em um dia que eu estava tão cansado, pedindo ali a cura da Lisa, e eu fui surpreendido, fazendo tudo o que podia ser feito, eu fui surpreendido por uma mulher que Deus usava no Brasil, através de cura. Ela pediu para ir em casa, através de uma gentileza de um amigo, e quando ela entra em casa, ela diz uma frase que mudou um pouco a forma como eu comecei a enxergar aquela luta. A hora que ela põe o pé dentro de casa, ela diz: aqui tem óleo e vinho transbordando, não tem o que eu possa fazer. E ali ela trouxe o contexto e disse: o óleo, aqui tem muita unção nessa casa. E aqui, por incrível que pareça, são raros os momentos que eu enxergo óleo e vinho. A maioria das vezes, onde há muito óleo, não tem o vinho. O vinho, a alegria, a paz. Quando há muito óleo, a luta. Quando há muito óleo, a pessoa está buscando aquela unção extraordinária para algum propósito, uma batalha. O vinho, a alegria. E ela disse: está transbordando óleo e vinho. Não tem o que eu faça aqui. E aquilo, de alguma forma, minha esposa vai lembrar, trouxe um pouco de conforto para o meu coração, porque eu comecei a entender que não era mais na força do meu braço. Não era pelo que eu tinha que fazer. É óbvio, eu faria 2 vezes, 3 vezes mais se eu pudesse, como pai. Mas eu entendi que havia uma vontade plena, e querendo eu gostar ou não, perfeita, na vida da Lisa. Queridos, eu comecei a entender que o meu foco não tinha que estar mais em Betesda, mas em Jesus. Mas Ele curou aquela pessoa. Jesus quer se revelar como Salvador, como Filho de Deus, como resgatador, aquele que purifica, aquele que liberta. Ele pode curar, mas Ele não quer que nós nos esqueçamos qual é o principal propósito de Jesus: é salvação. Nós estamos às vezes sendo entorpecidos por algumas pregações, às vezes sem compromisso em internet. Nós temos aqui um excelente pastor, pastor Vitor, pastor Rodrigo, como eu gosto de ouvi-los, uma oratória 5.000 vezes melhor que a minha, pessoas que conseguem extrair situações que a gente nunca imaginou na palavra. Mas muitas vezes, pastores, as pessoas estão buscando pastores que vão dizer aquilo que lhe agradam, como diz a palavra. No final dos tempos, as pessoas vão buscar pastores que dizem aquilo que faz bem ao ego. Olha, você quer a tua prosperidade? Vem aqui. Você quer? Queridos, isso não é ruim. Deus pode fazer. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor que diz: arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se como você tem tratado os seus filhos, ou a sua esposa, ou seu marido. Consertem-se, voltem ao primeiro amor. Ei, eu estou desesperado, porque na hora que a trombeta soar, não tem volta. Ei, parem de estar entorpecidos com o que eu posso fazer. Comecem a entender o que eu já fiz. Parem de ficar procurando somente o que eu tenho poder para fazer. Consertem-se. O próximo tópico diz: a esperança no novo tempo. Nazaré no novo tempo, amém?
O bom Senhor está no controle. A paz de Deus sustenta o que a dor não destrói. Eu vou ler de novo. O bom Senhor está no controle. A paz de Deus sustenta o que a dor não destrói. Muitos pastores estiveram gentilmente em nossa casa nesses momentos tão difíceis, pastores, amigos, e era unânime quando eles entravam e diziam: eu nunca vi uma casa com tanta paz. E aquilo, às vezes, eu começava a orar no meu devocional, eu dizia: Deus, ok, a tua paz, mas onde está o sinal? Onde está o milagre? Onde está a cura? Na minha pequenez como pai, como carne. E o Senhor começou a colocar no meu coração: não existe paz se não for em um momento de guerra. Como iremos ter paz na paz? Como vamos conseguir ter paz na paz? É na aflição que Ele se revela como consolo, como paz, como libertador. E é isso que o mundo não tem. E você e eu temos. Em meio a todo o caos, eu comecei a orar ao Senhor pela oportunidade de um novo tempo. Senhor, cura minha filha. O que o Senhor vai fazer? Quando começamos a chegar em um limite, onde começamos a entender qual era de fato o propósito do Senhor, lógico que cremos até no último dia, no momento que a Lisa já estava descansando no leito ali do hospital, eu confesso que orei por ressurreição, fiz todo o meu papel de pai, mas começamos a entender que Deus tinha um outro plano. Então, comecei a orar ao Senhor, queridos. Quero compartilhar muito isso com vocês, sobre o novo tempo, que é o nome dessa linda igreja. Senhor, um novo tempo. Senhor, está difícil. Senhor, um livro em branco. E começou a ter muito sobre isso no meu coração, um livro em branco. Um livro em branco. Queridos, só Jesus tem a oportunidade de nos dar uma nova história, um novo tempo. Obviamente as consequências de um passado, elas acontecem, mas um novo tempo, uma nova chance de sermos chamados, escolhidos como filhos, de você poder trazer um novo tempo para o seu lar, para a sua casa, para a sua empresa. Só Jesus, o mundo não tem. Em um momento como esse, você pode imaginar o dinheiro que fosse necessário. Tem um ditado que nós estamos a 3 ou 4 pessoas, a pessoa mais famosa que a gente imagina, o dinheiro que fosse necessário, eu daria um jeito, queridos. Eu procurei a cura em China, Estados Unidos, Europa, tiramos inclusive documentação para que se algo acontecesse de algo que não existe cura, eu estaria preparado. Toda a minha parte eu fiz, queridos. Mas o Senhor começava a ministrar no coração da Fran e no meu, um novo tempo, um livro em branco. Nos meus devocionais, sempre gostei de escrever, que a partir deles acaba acontecendo alguma palavra, alguma composição. Eu comecei a escrever um diário desde o diagnóstico da Lisa, onde eu queria tanto que ela seria curada neste plano, que eu comecei a escrever, coloquei o título Caminho do Milagre. Eu escrevia, e as situações adversas, e quando era aquele fundo do poço, eu comecei a entender que no fundo do poço existe uma câmara ainda mais profunda, e eu escrevia, eu dizia: isso vai ser um milagre, a hora que o milagre acontecer, isso vai ser notável, a glória do Senhor será manifesta. E quando a Lisa, ela internou na última vez, eu estava num momento onde eu disse: eu não vou escrever mais, como sou tonto, por que eu estou escrevendo um negócio assim? Eu tive tanta fé. Mas, queridos, no dia que eu estava fazendo essa oração de desabafo ao Senhor, eu recebo o telefonema de um amigo e diz: eu não tinha contado praticamente para ninguém que eu estava escrevendo aquilo, nem sei se a Fran sabia. Ele disse: cara, Deus me falou que você está escrevendo um livro, e não é para você parar de escrever. Eu fiquei surpreso ali, eu tinha entendido, algo dentro de mim mexeu comigo. Eu disse: poxa, esse rapaz está em Deus, está em oração. E ele disse: eu vou te ajudar, eu tenho alguns lançamentos que já fiz, não se preocupe mais em escrever, toda sexta-feira você vai mandar notas de áudio. Eu sei que está difícil, mas manda para mim, manda nota de áudio que eu vou transcrever tudo isso e eu vou idealizar o livro. Nesse meio tempo, queridos, eu compus a canção Bondade e Graça, onde inicialmente era a minha oração. Um ponto muito importante eu queria deixar com vocês.
Era um exercício que eu fazia em frente ao espelho, onde eu dizia que o amor faça, que a cruz vença. Mas Glad, como assim a cruz vença? Jesus já venceu na cruz. Era a minha intenção de dizer que eu tinha que levantar. No dia seguinte, em meio ao caos, a sala de TV nossa transformou numa espécie de UTI. Os equipamentos estavam ali, enfermeira, Lisa cada vez piorando mais. Mas eu levantava de manhã, eu sabia que as contas não iriam esperar. Eu olhava para o espelho e dizia que o amor faça. As pessoas lá fora não têm culpa do que eu estou passando. Que o amor faça, que a cruz vença, que o nome de Jesus seja glorificado pela minha vida em meio ao caos. Foi a forma, queridos, que nós encontramos de criar propósito para a dor. Eu vejo muitas pessoas, e o diabo tem cegado muitas vidas com a síndrome da desistência. Desistimos de tudo, muito fácil, está difícil, eu quero desistir, não é para mim. Ah, ele não me faz feliz, ela não me faz feliz, vou desistir. Queridos, em nome de Jesus, que isso caia por terra, que sejamos indesistíveis, que o Senhor possa nos fortalecer, que possamos olhar para o espelho e dizer que o amor de Jesus faça, que a cruz vença, que mesmo na minha derrota e vergonha, Senhor, há vasos de honra, há vasos de vergonha, mas ambos glorificam o nome do Senhor. Senhor, eu não gostaria que a situação fosse assim, mas o Senhor decidiu, Deus, que haja propósito nisso, que as pessoas possam enxergar Jesus na minha casa, que haja conversão, que haja restauração, que o nome do Senhor seja glorificado. E é isso que eu quero ministrar na sua vida, através do Senhor nesta noite, queridos. Aqui é o Espírito Santo falando que a sua dor, que aquilo que Satanás tentou te envergonhar, que você se erga, decida se levantar e dizer: Senhor, eu vou usar isso para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Que o amor faça, que a cruz vença. Uma vez um pastor disse para mim, num culto, eu nunca mais esqueci: você quer fazer Satanás entrar em depressão? Queridos, eu tenho tanta raiva do nosso adversário, tanto ódio pelo que ele fez de tocar na minha filhinha. E quando esse pastor disse algo assim para mim, a minha vontade, quando eu levantava a minha carne, era de tentar de alguma forma esbofetear o nosso adversário. Não sei quantos de vocês já passaram por isso, tamanha raiva, tamanha ira. E esse pastor disse, ele usou até o termo, você quer ver o cão em depressão? É quando no dia mais difícil, no momento mais tenso, na noite mais sombria, quando a sua boca está quase dizendo que você quer desistir e que o seu Deus não é bom, o crente pega e canta: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Queridos, pode aplaudir ao Senhor. Eu aprendi algo, o pastor Vitor disse que está gravando, dá um corte aí, brincadeira. Eu vou ensinar algo que eu aprendi, que se fizer sentido para você, entenda da melhor maneira. Eu tomo muito cuidado com o que eu vou dizer aqui, pela seriedade que é esta casa. Mas eu vou dizer algo que para mim fez muito sentido, só entenda e faça se fizer sentido para você. Eu entendi que a fé, ela é como um teatro, ela é uma interpretação. Estou dizendo a minha experiência, ok? Eu entendi que a minha carne, ela é, obviamente, o nosso natural. Mas quando eu comecei a enxergar, queridos, a fé como um teatro, uma interpretação de quem eu gostaria de ser, algo começou a mudar na minha vida. Eu aprendi que ter fé é interpretar algo que não vejo, algo que não sinto,
há algo que muitas vezes não acredito, há algo que muitas vezes eu não tenho vontade de fazer ou falar, mas quando eu interpreto, eu começo a ver, a sentir, a acreditar, e é imputando a minha interpretação à vontade de fazer. Já faz praticamente 4, 5 anos que eu não tenho vontade de levantar, mas eu interpreto que eu tenho, pela fé. Já faz anos que eu não tenho vontade de cantar, mas eu vou, eu canto, eu interpreto pela fé. E de repente eu comecei a entender, queridos, e aqui é o ponto mais importante, que de tanto interpretar, eu me viciei a interpretar aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não quero dizer, aquilo que eu não quero cantar, aquilo que eu não quero às vezes agir, às vezes que eu não quero ser carinhoso, às vezes que eu não quero transmitir o amor, às vezes que eu não quero falar sobre cura. Eu começo a me acostumar a interpretar. Eu aprendi, no meu caso, que isso é viver por fé. É quando eu não quero, minha carne não quer, mas eu vou lá e faço. É quando o desejo em mim é de ficar na minha casa, debaixo de um edredom, ali, vendo a minha pequenez. Mas de repente o meu espírito clama, porque eu tenho buscado, à medida do possível, alimentá-lo e diz: ei, levanta, resplandece, a glória do Senhor está sobre ti. Em João 7,38, diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Como correr rios de água viva quando estamos falando sobre morte? Quando eu disse para esse amigo que estava querendo me ajudar a escrever, eu disse: quem vai querer ler um livro onde o final não é feliz? E ele disse uma frase que mudou muito o meu conceito. Ele disse: as pessoas querem ler um livro de verdade. As pessoas querem ver um livro que sangra. As pessoas querem se enxergar ali. Talvez a sua principal dor era encontrar alguém que tivesse voltado da tempestade que você está passando e você não encontrou. Talvez as pessoas querem encontrar alguém que viveu uma tempestade ainda mais densa e dizer: ei, eu voltei e até aqui me ajudou o Senhor. Não desista do teu problema, não desista da tua luta, porque o Senhor está conosco. A dor, ela pode cercar por fora, mas a paz de Deus guarda por dentro. Eu já estou encerrando, queridos. Um texto que fez e faz ainda muito sentido para mim está em Filipenses 4, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Uma vez mais digo: alegrai-vos no Senhor. Sempre. Não é no dia bom somente. Não é no testemunho de um carro novo ou de uma promoção de trabalho. Alegrai-vos sempre no Senhor. Nunca foi prometido que a porta é larga, irmãos. Nunca. A porta é estreita. Alegrai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Gládio, eu não me controlo. Quando eu fico nervoso, eu falo mesmo, eu falo. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Queridos, o texto diz: e não andeis ansiosos por coisa alguma. Poxa, aí o apóstolo Paulo pegou pesado. Como? Senhor, eu estou procurando a minha cura, como não vou estar ansioso? Antes, leve os seus pedidos de oração aos pés do Senhor, com oração, súplica e com ações de graça. Quer dizer então que esse é o segredo? Isso é confiar, irmãos. Confiar quando tudo está a favor com o que eu quero é um gênio da lâmpada. Confiar quando tudo diz que não, isso é fé. Isso é fé, isso é aprovação. E a paz que excede todo o entendimento. Aqui eu descobri a paz que as pessoas diziam que encontravam quando chegavam em casa. Não dá para explicar. A paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração, guardará a vossa mente. Como vocês não piram? Queridos, nada contra quem acaba sendo medicado, tem que medicar mesmo. Mais uma vez uma pessoa ficou impressionada, perguntou para a Fran: qual o remédio que você está tomando? Ela disse: nenhum. A paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração, guardará a vossa mente.
nada vai poder te tocar. No seu coração, nas suas emoções, na sua mente, nos seus pensamentos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este é o segredo, irmãos. Esse é o segredo. Qual o nosso testemunho? Eu queria que você refletisse. Quem é você no meio da tempestade? Qual testemunho você tem transmitido? O que podemos ler? Talvez você possa estar fazendo uma autoanálise e dizer, Senhor, eu preciso melhorar. E é esse o objetivo desta noite. Talvez você pode dizer, Glad, eu tenho passado por algo semelhante, ou talvez não com essa magnitude, está difícil, mas eu tenho permanecido fiel. Continue, queridos. Você está aqui nesta noite, já é uma decisão. Temos todo tipo de distração, mas escolhemos a boa parte, estar aos pés do Senhor. A sala se transformou numa UTI, mas enfermeiras conheceram a palavra do Senhor. Enfermeiras tiveram a oportunidade, algumas declararam Jesus como único e suficiente Salvador. Queridos, eu comecei a olhar pelos olhos espirituais e enxergar não só a minha linda filhinha partindo, mas encontrar ali a beleza no caos, que ela partia já com galardões. Ela partia trazendo a mensagem do Evangelho. No hospital, vidas foram tocadas. No livro eu conto um pouco sobre tipos de experiência com a diretoria ali do Sinhá Junqueira. Pessoas que eram transformadas. No dia 4 de janeiro do ano passado, quando a Lisa partiu, eu tive pela primeira vez uma experiência onde quase que a água e o óleo se misturaram. Eu estava ali naquela situação onde o médico veio, trouxe a notícia para a Fran e para mim. Quando a gente entrou naquele quarto, muito emocionados, os médicos já nos conheciam, 3 anos em UTI, o ano de 2023 nós passamos 1/3 do ano na UTI, nós fazíamos questão de não trazer ali evidência aquele problema, a gente não quis evidenciar nada em redes sociais, o tanto que a gente cria que algo o Senhor faria. E quando aqueles médicos e enfermeiras que já nos conheciam há anos estavam ali, despedindo da Lisa, algo tocou no meu coração e eu proferi algo que eu quis ali de fato, se eu estava no limite da aprovação, ir um degrau a mais, eu disse para todos ali, disse, olha, eu preciso dizer algo para vocês, o Senhor levou a Lisa, mas eu quero declarar que o meu Deus continua sendo bom. Naquele momento, queridos, eu não sei se a Fran teve essa oportunidade, essa sensibilidade, a gente não falou sobre isso, mas eu sentia como anjos quase esbarrando na gente, o plano espiritual de fato nítido, na qual você e eu muitas vezes nos esquecemos. Há um plano espiritual, há uma guerra acontecendo. A sua vida, a vida dos seus pais, dos seus familiares, dos meus familiares, a minha vida vale muito. A vida do Filho de Deus, e aquela batalha, ela está acontecendo agora, neste momento, pela tua vida, pela minha vida. Por isso que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E nós não podemos nos esquecer disso. Há um plano espiritual acontecendo e nós estamos cegos muitas vezes para isso. Queridos, essa palavra é para mim também. A tempestade revela quem nós somos. Chega um momento que estamos interpretando tanto a fé que vamos esquecer como é viver o natural. A dor, ela não me calou, ela me fez enxergar mais fundo. Eu perdi a minha filhinha, querido, uma dor indescritível, mas eu posso dizer, até aqui, o Senhor nos ajudou. Nós permanecemos fiéis ao Senhor. Talvez você está passando por algo que você tem encontrado um grande desafio na sua vida. Eu quero dizer isso para você. Permaneça fiel ao Senhor. Somente numa dor dessa magnitude nós conseguimos entender Filipenses 1:21. Viver é Cristo, o morrer é lucro. Nós já estamos na cruz, queridos. É isso que o nosso adversário quer nos cegar. Nós não temos mais vontade. Eu faria, como eu disse a vocês, tudo de novo. Iria procurar talvez o tanque novamente para ver se encontrava Jesus. Mas, queridos, eu aprendi uma grande lição. O Senhor é Salvador. Ele já fez, estamos focados no que Ele pode fazer, Ele vai fazer, pode fazer, mas nós não devemos nos esquecer
da salvação, do resgate que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Amém, queridos? Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Passar a palavra para o pastor Vitor.